Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade curricular Fundamentos da Instrumentação. Na aula de hoje, vamos conhecer alguns dos principais processos industriais. Começaremos pelos processos contínuos, que são, por exemplo, os utilizados nas indústrias petroquímicas, nas indústrias siderúrgicas, fábricas de papel e várias outras ali, né, que seguem esse mesmo tipo de produção. No tipo de produção contínua, a matéria-prima ela entra no processo e é trabalhada, e no final desse processo, de forma contínua, vai sendo liberado lá o produto já industrializado. Como, por exemplo, ali já citamos ali a indústria de papel, né, onde entramos ali com a matéria-prima e na parte final do processo nós temos já o papel saindo ali da nossa linha de produção em uma forma contínua. Nós também temos um outro sistema de produção, que é o sistema chamado discreto. O processo discreto, ele é aquele processo onde é feita a montagem de um equipamento, como por exemplo uma fábrica de automóveis, uma fábrica de televisões, né, onde você vai reunindo várias peças e ao término da montagem você tem um produto. Então, quando nós trabalhamos com esse tipo de montagem, nós temos ali o que nós chamamos de processo discreto. E por último, nós temos também as empresas que trabalham com processos de batelada. Batelada ou lote é a mesma coisa. Esse tipo de processamento ele é muito utilizado nas indústrias alimentícias, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas e também ali fábrica de rações para animais em geral. Então, como que funciona esse processo? A matéria-prima ela é reunida, né, dentro ali, por exemplo, de um reator, onde ela é processada. Ao término do processamento daquele lote de matéria-prima, né, que se transforma em um produto, ele é extraído dali, né, colocado lá para a próxima fase, lá que, por exemplo, pode ser a embalagem. Todo aquele conjunto deve ser, por exemplo, limpo, né, ele deve ser descontaminado do lote anterior, para que se comece um novo processo, um novo lote, de forma que você tenha, caso ali você tenha, por exemplo, uma contaminação em um dos lotes, essa contaminação não afete o segundo lote que você fez ali. Por isso que esse sistema aí, ele é muito empregado nessas indústrias aí de cosméticos, alimentícias, farmacêuticas, né? Justamente para você ter esse tipo de controle aí. Bom, mas seja lá qual for o processo que nós iremos trabalhar aí em uma indústria, nós precisamos ter ali um controle, né? Uma maneira de visualizar ali como que esse controle está sendo realizado. E uma das maneiras ali mais eficiente da gente controlar, né, visualizar ali como que o processo está sendo realizado é através dos fluxogramas. Então, na verdade, o foco dessa aula de hoje são, na verdade, a elaboração de fluxograma. Então, vamos descer aqui, né? Existe uma contextualização aqui, né, que vocês não podem deixar de acompanhar, onde falam aqui os principais tópicos aqui do nosso capítulo, né? Temos aqui também um pequeno vídeo que fala a respeito dos processos industriais, altamente recomendável, né? E uns exercícios aqui, como sempre, como vocês conhecem. E aqui então nós temos
os símbolos mais comuns ali empregado nos fluxogramas. Passando aqui, temos aqui então um pequeno exemplo de fluxograma, mais um exercíciozinho. Chegamos no final aqui do capítulo, onde vocês terão que apresentar uma solução para o problema proposto, né? Vamos dar uma olhada agora então como elaborar aqui um fluxograma. Eu fiz aqui um pequeno exemplo para a gente elaborar um fluxograma. Para a elaboração de fluxogramas, nós podemos utilizar ali uma caneta, né, um lápis, uma borracha e um gabarito, onde nós temos ali no gabarito os símbolos que são normalmente utilizados no fluxograma. Então esse aqui é o símbolo de início, esse é o símbolo de uma tarefa sendo realizada, o símbolo de uma decisão, né, um conector, uma espera e etc. Então tem vários símbolos ali. Você pode desenhar cada símbolo à mão também, né, à mão livre. Não são símbolos tão difíceis assim de desenhar, mas qualquer forma de fazer fluxograma hoje em dia, assim, usando papel e caneta, embora seja possível, está bem obsoleto. Normalmente nós empregamos ali a utilização de um software para execução ali de fluxograma. Existem vários software, né, que você pode baixar aí na internet para poder estar realizando aí seus fluxogramas. Porém, temos também vários softwares que são online. Esses não precisa baixar, basta você entrar no site, fazer ali um pequeno cadastro e você já tem acesso ali à ferramenta de edição de fluxograma. Pensando nisso, vou fazer aqui com vocês uma pequena demonstração, né, de como acessar um site desse, onde você tem acesso a um fluxograma, e depois executar aí um pequeno fluxograma. Então, deixa eu clicar aqui nas minhas imagens aqui, que eu já deixei pré-selecionadas. Eu vim aqui na minha barra de pesquisa do Google e digitei fluxograma online. Então saiu ali vários sites, né, oferecendo ferramentas de fluxograma. Eu dei uma pequena busca aqui, tentei alguns e gostei bastante desse daqui, então recomendo bastante. Eu usei aqui agora, achei bem legal, daqui a pouco eu vou usar junto com vocês. Achei essa ferramenta aqui muito boa. Então, como nós temos acesso a essa ferramenta? Você clicando ali naquele site, você será direcionado, por exemplo, a essa página. Eu estou dando um exemplo desse caso aqui, mas pode ser qualquer outro, tá? As funcionalidades são sempre parecidas, até porque os símbolos são sempre os mesmos. Aqui então nós temos a ferramenta, né? A ferramenta não, um botão onde você deve se cadastrar, né? Porque o tipo de negócio ali do site ali exige que você tenha um cadastro, porque eles são grátis, né? Você não precisa pagar, mas eles têm alguns serviços que são cobrados, né? Então a pessoa que quer ter um acesso mais abrangente, aí ele compra lá uma assinatura da ferramenta e utiliza todos os recursos. Para o que a gente vai fazer, nós não precisamos, tá? Podemos acessar aqui gratuitamente, que teremos acesso a todas as funcionalidades que nós precisamos aqui na aula de hoje. Então, a gente clicou aqui em cadastro gratuitamente. Então, daí ele oferece aqui os pacotes de serviço, né? Tem para empresa, equipes, individual e gratuito. Então, a gente selecionou aqui o modo gratuito e clicamos em continuar gratuitamente. E aqui então ele vai pedir os dados do cadastro. Então eu
eu criei aqui, por exemplo, coloquei meu nome, né? Você pode pôr aí o teu nome, coloquei um e-mail aqui, tem que ser um e-mail qualquer aí que você tem aí, né? Eu uso esse e-mail aqui só para testes, por exemplo, eu uso ele, mas tem que ser um e-mail válido, né? E aí depois você coloca uma senha, ó, tem aqui, ó, 6 caracteres no mínimo, e clica em criar conta. Colocamos aqui criar conta. Daí então são feitas algumas perguntas para você, né? Qual é a sua área, sua função e tal. Acredito que você possa escolher qualquer uma aqui. Eu escolhi engenharia, né? E aconselho vocês também que escolham engenharia. Eu acho que é o que está mais próximo aqui do que a gente está fazendo aqui, da nossa aplicação. Depois, em engenharia, né, você será direcionado a mais essa tela. Nessa tela vamos colocar colaborador individual, que é essa daqui, né? Vamos marcar ali. E depois ele pergunta, né, o que nós pretendemos fazer, o que a gente quer fazer aqui com o fluxograma. Nós queremos criar os nossos fluxogramas, apenas isso, não marquei as outras funcionalidades aqui, porque nesse momento não interessa. Daí então, eu cliquei em começar a diagramar. Agora então, vamos começar o nosso fluxograma. Quando vamos fazer um fluxograma, a primeira coisa que nós devemos saber é como vai funcionar ali o fluxograma que a gente quer desenhar. Então a gente tem que ter muito bem esclarecido em nossa mente como funciona o sistema em questão. E como você descobre isso? Você descobre isso conversando com as pessoas que estão te passando o problema que você tem que resolver. Então as pessoas relatam para você um determinado problema, e com base nesse relato você cria ali um esboço, um desenho, e a partir desse desenho você cria o fluxograma. Vejamos esse caso aqui, por exemplo. Nesse exemplo que nós faremos, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos aqui uma edificação, temos um corte aqui, né? E temos uma cisterna, uma caixa d'água embaixo da edificação, embaixo do prédio. Nós temos uma caixa d'água, que é um grande reservatório de água, e temos ali uma bomba, nesse exemplo nosso aqui, né? Uma motobomba, que vai sugar água do reservatório inferior e mandar para um reservatório superior. Então, o objetivo aqui do fluxograma é fazer o controle de nível desse reservatório aqui, olha, com base aqui no acionamento da bomba quando for necessário. Aqui nós podemos observar aqui um sensor que nós chamamos aqui de S0, é um sensor de nível. Ele detecta se tem água no reservatório inferior. Se não tiver água no reservatório inferior, ele não tem como abastecer o superior e dar uma mensagem de erro, dizendo que não tem água no sistema. Então, esse dispositivo aqui, ele simplesmente detecta se tem água no sistema, e se não tiver água no sistema, ele gera um erro. Tendo água no sistema, ele está apto a mandar água para o reservatório superior. Agora, quais são as regras para mandar água para o reservatório superior? O sensor inferior. Aqui nós temos um sensor chamado de S1, que é um sensor inferior. Se esse sensor não estiver detectando a presença de água, ele manda um comando aqui para o sistema que controla a bomba liga, abastecendo o reservatório superior até que ele atinja o sensor 2. Então a gente vai fazer um fluxograma que mostra essa situação aqui, tá bom? Então, dando prosseguimento aqui ao nosso fluxograma de controle de nível, vamos conhecer um pouco aqui
a IDE do nosso software para elaboração de fluxograma. Aqui então a gente tem os símbolos, né, que a gente utiliza na elaboração de fluxograma. E veja que interessante, aqui nessa plataforma já vem com o nome no símbolo. Então quando a gente coloca aqui, por exemplo, olha só, um terminador, deixa eu colocar o terminador aqui, eu posso dar um zoom nele, tá vendo? Já vem com o nome aqui. Então aqui eu posso escrever, por exemplo, dando 2 cliques, né? Escrever início. Eu posso redimensionar eles também, né? Caso eu acredite que aquele tamanho ali não seja o ideal, né? Seja muito grande. Eu posso redimensionar o meu dispositivo aqui. Bom, então o nosso fluxograma ele começa sempre com esse símbolo, né, do início. Então ele vai começar com um processo. Esse primeiro processo que o nosso fluxograma vai fazer, ele vai fazer a leitura. Então aqui ele efetua a leitura do sensor de nível S0. Então a primeira coisa que o nosso fluxograma deve fazer é a leitura do sensor de nível S0. Vamos olhar aqui o nosso desenho e relembrar qual é a função do sensor de nível S0. O sensor de nível S0 ele fica aqui na cisterna, e caso não tenha água, então o processo deve ser interrompido. Ele não pode tentar acionar a motobomba e mandar água para a caixa d'água, caso não tenha água na cisterna. E no nosso caso em particular, ele vai gerar uma mensagem de erro. Então vamos colocar essa funcionalidade aqui no nosso fluxograma. Então a primeira coisa que o sistema faz é a leitura do sensor de nível S0, tá? Bom, depois que ele fez a leitura, ele tem que tomar uma decisão, né? Então aqui nós temos um símbolo de decisão. Aqui é o seguinte, ó, a gente pode escrever, né, aqui assim, um texto que você achar que fica melhor, mas você pode colocar de uma forma assim mais lógica, né? Por exemplo, S0 é igual. Aí, assim, em linguagens de programação, como por exemplo a linguagem de programação C, entre outras, quando a gente está fazendo uma comparação, a gente coloca 2 iguais, e quando é um igual só, é uma atribuição, ou seja, uma determinada variável recebe lá o determinado valor que está na frente do igual ali. Não se preocupem com isso, a gente vai ver isso com bastante detalhes no futuro. Mas aqui no caso, eu vou usar essa mesma forma de escrever, que pode facilitar o nosso trabalho lá na frente. Então aqui eu estou fazendo uma pergunta simplesmente, olha só. Eu estou perguntando o seguinte: S0, o sensor 0 é igual a 1? Se o sensor 0 for igual a 1, ó, vamos analisar. O sensor 0 é igual a 1, ele está detectando água. Então, o sistema pode funcionar. Se ele for 0, significa que não tem água, daí ele não pode funcionar. Então, a gente tem que atribuir isso daqui no nosso fluxograma. Ele é igual a 1? Sim, ele vai ser igual a 1. Então, ele vai tomar uma outra atitude. Vamos colocar aqui outro processo aqui. Supondo que ele seja igual a 1, então ele efetua, eu até vou copiar aqui, ó, para ganhar um pouco de tempo, ó, vou copiar aqui porque vai ser praticamente praticamente a mesma coisa, olha só. Aqui então ele faz
a leitura do sensor S1 agora. Então, primeiro ele faz do sensor 0 e depois do sensor 1. Vamos pegar aqui o conector, olha só, isso aqui é a ferramenta de conexão, a linha, né? Então, conectamos a linha. Aí aqui, primeiro ele faz uma setinha aqui, no caso da afirmação ser sim, né? Então, S0 é igual a 1. O próximo aqui, ó, é o não, tá? Então, é o não, caso ele seja não, ele vai seguir aqui. Vamos primeiro aqui, vamos tratar do sim, e depois a gente vem aqui e coloca os não aqui que forem necessários. Bom, então continuando aqui o nosso fluxograma, ele vai ter uma nova estrutura aqui de decisão. Então aqui mais uma decisão. Agora ele questiona se o S1 é igual a 0. Olha só. Agora eu quero saber se ele é 0. Por que eu quero saber se ele é 0? Vamos analisar o desenho aqui, ó. 0. Se ele não tiver água nele, então eu quero fazer uma leitura do sensor 0. Então, com água aqui no nosso fluxograma, aqui no nosso trabalho. Com água, o sensor manda 1, ou seja, ele está ligado. Sem água, ele manda desligado. Não tem água, tem 0. Então, aqui, eu quero saber se o sensor 1 está sem água. Então, aqui a minha pergunta é se ele é 0. Então, se ele for 0, ele vai fazer uma outra coisa. Ele vai acionar a motobomba. Então, vamos colocar aqui um outro dispositivo. Aqui, olha só. Então, aciona. Opa, tá errado aqui. Aciona motobomba. Então, daí ele liga a bomba d'água. O sensor é 0, ele liga a bomba d'água. Vamos colocar aqui o conector aqui, né? Então ele veio para cá. Ele é 0, ó. Então sim, ele é 0. Então liga a bomba. Então por que ele liga a bomba? A gente está partindo do princípio de que o sistema está habilitado, tá? Então a gente até poderia ter feito ali a parte que checa se o sistema está habilitado ou não. Mas aí o nosso vídeo ia ficar muito longo e tal. E a ideia aqui nesse momento é só passar como que funciona, né? Os detalhes depois a gente vai treinando e aí a gente vai ficando bom aqui no fluxograma. O fluxograma é uma coisa extremamente importante, a gente tem que ter bastante domínio aqui do fluxograma. Beleza, então ele ligou a motobomba, então ele acionou a motobomba. E o que ele faz depois que ele aciona a motobomba? Ele faz uma outra leitura aqui. Só que qual é o sensor que ele lê? Vamos olhar na imagem. Agora ele lê o sensor 2, olha só. Ele quer saber se o sensor 2 é 1. O que interessa para nós é o 1, não é o 0. Porque quando for 1 é para fazer alguma coisa. Quando ele for 0 é para ele fazer o que ele está fazendo agora. Então vamos colocar aqui de novo. Abrir aqui. Pegar de novo. Vou pegar daqui que é mais fácil. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E jogar aqui. Não precisa se preocupar. Vocês observem que a prancha de desenho ela foi redimensionada sozinha. Não precisamos nem nos preocupar. Gostei bastante desse programa. Achei ele muito intuitivo. E digo a vocês que é a primeira vez que eu estou utilizando ele, tá? Nunca tinha tido contato com esse programa aqui. Achei ele muito legal, muito bom. Continuando, então, efetua a leitura do sensor S2. Agora eu quero saber se S2 eu quero saber se S2 é 0, na verdade.
S2. Se S2 for 0, ele vai continuar mantendo a bomba ligada. Então, S2 é 0? Essa é a pergunta. Sim, S2 é 0. Então, aciona a motobomba. Olha só. Aciona a motobomba. Motobomba já estava acionada, ela continua acionada. Então, aqui ele entra num ciclo, né, num loop. Ó, aciona a motobomba, lê o sensor, verifica qual foi o resultado. E se for sim, se ele continuar em 0, ele continua ligando a bomba. Então ele fica aí em um ciclo eterno, tá? Mas vamos supor que ele atinja o sensor e o sensor 2 vai resultar em 1. Então aí vai acontecer uma outra coisa. Deixa eu copiar esse daqui. Veja que a folha vai aumentando sozinho, tá? Agora, olha só que legal. Aqui é um não, ó. Não. S2 é igual a 0? Não, ele não é 0. Então, como isso aqui é booleano, né? Se ele não é 0, obrigatoriamente ele é 1. Aqui 0 para ligado, 0 para desligado e 1 para ligado. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai desligar motobomba. Desligar motobomba. Ele desliga a motobomba. Dá para fazer bastante aperfeiçoamento aqui no fluxograma, sistemas para detecção de erro, detecção de falha no fluxo, um monte de coisa. Mas aqui a gente está procurando fazer assim, o mais simples possível. Então ele desliga a motobomba, o que ele vai fazer agora? Ele vai terminar, ó. Então vamos colocar um terminador aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho dele. Vou escrever aqui final, ó. Final, pronto, terminou. Vamos colocar aqui, ó, a ferramenta aqui, né, para conectar, e tá aqui, ó. Vamos agora então fazer as saídas aqui que a gente não fez, ó. Por exemplo, aqui no primeiro caso aqui, efetua a leitura do sensor S0 é igual a 1? Não, ele não é igual a 1, ele é igual a 0. Então vai acontecer uma outra coisa aqui, ó. Vamos imaginar que não tem água aqui, ó. Tá vendo? Que a cisterna está vazia. Então ele vai aciona um alarme de falta. Deixa eu colocar aqui falta de água, falta d'água. Então aqui, olha, aqui ele gera um erro, ó, tá vendo? Então, ó, S0 é igual a 1? Não, ele não é igual a 1, não, ele é 0. Então tá aqui, ó, ele é 0, não tem água. Então você vai mandar uma mensagem aqui, ó, não tem água. Para onde vai essa mensagem? Essa mensagem pode ir na forma de um sinalizador, um alarme, né, algo sonoro. Pode ser uma mensagem em um monitor, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mensagem no WhatsApp. Então, várias coisas, tem vários meios aqui para você sinalizar esse problema. E depois que ele sinalizou a falta d'água, ele pode já ir para o final. Aqui temos um zoom, tá? Eu vou usar o zoom aqui para poder conseguir pegar aqui, ó, fazer direto, ó, tá vendo? Então, não tem, joga aqui para o final. A mesma coisa aqui, ó. Vamos dar o zoom aqui. Efetua a leitura do sensor S0. S0 é igual a 0? Não, ele não é igual a 0. Ó, essa situação aqui, ó, ele é 1. Mesmo que o reservatório não está cheio, mas ele é 1. Então, não liga. A bomba não liga, porque ele é 1.
Então aqui nós temos essa situação, ó. Ele pergunta se S0 é 1, como S0 não é 1, ele não vai ligar. Então, se ele não vai ligar a bomba, nós devemos sair do fluxo. Olha só. Vamos ver se eu consigo mover esse desenho. Ah, consegue mover. Uma maravilha esse programa, gostei muito dele. Então aqui, pessoal, olha só. Aqui nós temos o nosso fluxograma. Olha que legal. Vamos analisar agora então. Início, né? É só um sinalizador. Efetua a leitura do sensor. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro. S0. Fez a leitura do S0. Tá. Perguntou. S0 é 1? É 1? Sim. Ele... vamos colocar que ele é 0 primeiro. Não, ele é 0. Não tem água. Não tem água. A concessionária não mandou água. Supondo que seja da concessionária. Não, ele não é. Então o que vai acontecer? Aciona alarme de falta de água, falta d'água e vai para o final. Essa é a condição que vai acontecer se falhar, se não tiver água lá. Mas vamos supor que tenha água. Então, olha, efetua a leitura do sensor de nível S1. Então, ele faz a leitura desse daqui, ó. Se esse daqui for 1, vamos supor que ele é 1, que tem água aqui. Vamos supor que ele está nessa condição aqui, ó, tem água. Então, vamos analisar. É esse aqui, né, o S0. S0 é igual a 0. Eu pergunto se ele é 0. Aqui é o não, ó, tá vendo? Aqui é o não. Não, ele não é 0. Se ele não é 0, então, obrigatoriamente, ele é 1. Se ele é 1, não precisa ligar a bomba, sai do fluxograma. Mas, se ele for igual a 0, significa que está faltando água. Então, ele vai ligar a motobomba, fazer a leitura do sensor 2. Vamos relembrar o 2, esse aqui, ó. Fez a leitura do sensor 2 e verifica. Se o sensor 2 continuar em 0, ele mantém a bomba ligada. Quando o sensor 2 comutar para a posição 1, ou seja, ele detectar a água, ele desliga a bomba e finaliza o processo. Então, aqui nós temos aqui, pessoal, um exemplo bem simples, né, de um fluxograma. Então, sempre que a gente vai fazer um sistema, né, um sistema de automação, principalmente aqui, que envolve um controle, né, de alguma coisa, um processo industrial, sempre devemos fazer primeiro o fluxograma, porque um fluxograma é uma forma de você enxergar globalmente como que determinado sistema vai funcionar. Eu poderia ficar aqui 3, 4 horas explicando para vocês como esse sistema iria funcionar. Eu não sei se vocês iriam entender tão bem quanto vocês devem estar entendendo olhando para esse fluxograma. Uma das grandes vantagens de se fazer um fluxograma é você poder analisar o processo como um todo de forma gráfica. Inclusive, nesse caso aqui em particular, podemos analisar aqui a necessidade de fazer uma melhoria nesse fluxograma, pois tem uma operação aqui que deve acontecer que não estamos levando em consideração. Analisamos aqui esse caso, por exemplo. Nós temos aqui o sensor S0, que é o sensor da cisterna que permite que o sistema de nível entre em operação. Ele é como se ele permitisse a partida do sistema de controle de nível. Porém, depois que ele liberou a bomba, a operação da bomba, a bomba entra em um loop aqui, olha só, onde ela leva em consideração apenas o S2, que é esse sensor aqui de cima, para se manter ligada, não considerando mais a situação de S0, ou seja, depois que ela dá a partida, se faltar água na cisterna, o sistema vai continuar ligado e vai danificar a bomba, pois o fluxograma não prevê aqui dentro do loop
uma leitura do sensor S0 para verificar se ainda há nível de água na cisterna. Então vamos dar início à adequação do nosso fluxograma de controle de nível. Começaremos fazendo uma pequena mudança nessa tarefa aqui. Vamos reposicionar essa tarefa aqui mais abaixo, pois as alterações que nós faremos vai gerar uma implicação aqui também. E agora então vamos fazer uma mudança nesse fluxo aqui, olha só. Então ele faz a leitura do S2 e depois que ele faz a leitura do S2, ele executa uma nova operação. Opa, deixa eu refazer aqui, peraí. Eu preciso, na verdade, deletar isso daqui antes de seguir. Deixa eu copiar ele primeiro. Aqui, vamos posicionar aqui. Aqui, então, ele faz a leitura do sensor S0. Deixa eu deletar o 2 e colocar o 0. E deixa eu colocar aqui mudando aqui para o sensor. Aí agora então ele pergunta se o S0 é igual a 0. Se sim, se S0 for igual a 0, ele vai ter que vir para essa direção aqui, ó. Vamos deletar aqui então. Vamos colocar aqui um conector. Vamos puxar um pouquinho mais aqui. Vamos colocar aqui um conector. Aqui, ó. Temos aqui um conector. Ok, temos um conector aqui. Ele é 0? Sim, ele é 0. Então, sendo ele 0, ele vai ser encaminhado na direção desse conector. Então, as duas vezes, ó. As duas vezes que ele consultar esse 0 e a resposta for 0, aqui na verdade, quando eu pergunto se ele é 1, né? Se ele é 1, ele vai seguir para baixo. Se ele não for 1, então ele é 0. Aí ele segue para essa direção aqui da direita. Ele vindo para cá, né? Nós... Opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Ok, agora aqui sim, ó. A gente vai apagar essa opção. Ela entra para cá. E aqui ele aciona a motobomba. Vamos verificar então se o nosso fluxograma está coerente. Aqui em cima nós não mexemos, então fica assim, olha só. Aciona a motobomba, efetua a leitura do sensor 2. Sensor 2 é igual a 0? Sim, ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, ele deve seguir nessa direção aqui, ó. E se ele for não, ele é 1, ele deve vir para baixo. Então, esse símbolo aqui, ele não é um não, tá? Então, vamos arrumar. Ele é um sim. Aqui é um sim. Então, vamos rever aqui a pergunta. S2 é igual a 0? Sim, ele é 0. Ó. Só para relembrar, S2 é esse aqui. Ele é 0. Então, ele sendo 0, efetua a leitura do sensor de nível S0, que é o de baixo aqui. Efetua a leitura. E aqui é feita a pergunta. S0 é igual a 0? Sim, ele é 0. Então, significa que não tem água na cisterna inferior e também a cisterna superior não está completa. Então, a operação foi interrompida por falta de água na cisterna inferior.
Então ele vai gerar o alarme de erro também e ser direcionado ao final. Mas se ele for não, esse zero é igual a zero? Não, ele não é zero, então ele é 1. Então ele mantém a bomba acionada e ele vai ficar nesse loop aqui, ó, até que essa condição seja efetivada, seja igual a 1. Dessa forma, aí ele desliga a motobomba e finaliza o fluxograma sem que seja exibido uma mensagem de erro. Voltando aqui para nossa unidade curricular, com isso nós concluímos aqui a nossa primeira página, digamos assim. Em breve voltaremos aqui com mais vídeos, mais aulas. Um abraço, pessoal, e até mais.